Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, porque realmente queremos herdar a vida eterna, Senhor. Esse é o maior desejo de cada mortal, Pai, é poder chegar a herdar a vida eterna. Todos nós estamos aqui como humanos, Pai, carecemos tanto de Ti, Senhor. Todos nós somos pecadores, Pai, e viemos nessa hora olhando unicamente pelo Calvário, pela fé. Nós podemos olhar e ver o Senhor subindo levando aquela cruz até o Gólgota. Pai, que cena mais cruel que foi aquela. Deus, ajuda nós nessa noite, Senhor, a nos aproximar um pouco mais de Ti, Pai, a esquecer de nós mesmos, Senhor, a renunciar nossas vaidades, nossos orgulhos, nossos desejos humanos. Pai, ajuda nós a rendermmos completamente a Ti, Senhor. Oh, o que mais queremos, Pai, é poder ver o Senhor refletir em cada um de nós, Senhor. Eu creio que o desejo de cada um que está aqui é de ser cheio do Espírito Santo, é de realmente viver esse Evangelho. Pai, abençoa nossos corações, Pai, enquanto nós, como mortais, nos esforçamos para vir aqui e falar de Tua palavra, Pai. Mas nós não podemos, Senhor, fazer muito. Mas se Tu vires, Senhor, e tomar, Senhor, essa voz, tomar, Senhor, os ouvidos para ouvir e ungir a palavra, então toda a glória será Tua, Pai. No nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus seja conosco uma vez mais. Deus abençoe também aqueles que estão a nos acompanhar à distância, pela internet. E nessa noite, então, vamos ter um tempo dedicado, uma palavra aos jovens, mas sempre a palavra ela é de efeito para cada um de nós, né? Ainda que seja mais direcionada aos jovens. E no final, depois, o irmão Elifas vem para... Vou chamá-lo depois no final, para você falar alguma coisa, tá bom? Vamos ler a Bíblia, então. Mateus 19, verso 16 ao 30. Vamos falar um pouquinho sobre seguir a Jesus. Você sabe que a palavra de Deus, ela nunca se esgota, né? Cada pregador pode ler essa escritura e vir e falar, e cada um vai falar de um ângulo, e ela simplesmente tem muito o que falar da mesma escritura. Então vamos a partir do 19 e 16 de Mateus. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito. Você veja que ele estava interrogando a Jesus. Sempre era ele que interrogava. E aqui ele interrogou: O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível,
mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém. Podeis assentar. Veja que Jesus estava falando aqui, nesse último versículo, Jesus já vai a outro assunto, já fala da ressurreição, né? Da ordem da ressurreição. Então, por isso que a Bíblia, ela é, sendo escrita, inspirada por Deus, ela nunca pode ser compreendida com a mente intelectual, né? Às vezes, Jesus está falando de um assunto, e naquele assunto, às vezes, num versículo, ele fala em 2 tempos. Às vezes, num versículo, ele fala do seu tempo, ele fala do tempo que Tito viria, e no mesmo versículo ele vai e fala dos dias do Filho do Homem aqui. Mas, nessa noite, eu gostaria de prosseguir um pouco no que temos falado. Algumas reuniões já temos vindo falando sobre seguir a Jesus, vem, segue-me, sobre Timóteo, sobre ter cuidado de si mesmo, e temos trabalhado nessa linha, e ainda hoje eu queria tocar mais uns pontos ainda nessa mensagem, vem, segue-me, para que nós possamos ter um tempo aqui de meditação. O irmão Brana pregou essa mensagem, vem, segue-me, já em 63, e ele diz assim: se você vai seguir alguém, agora, você pode se lembrar disto, você vai seguir alguém. Então, esse é um ponto que ele estava deixando claro, estava falando às jovens, às crianças. Você vai seguir alguém. E enquanto você segue a pessoa, esteja certo sobre quem é esta pessoa que você está seguindo. Entende? Amém. Então, sempre nós vamos seguir alguém. Não tem como. Sempre nós vamos ser influenciados por alguém. Não é verdade? Então, esteja certo de quem você está seguindo. Entende? Paulo, certa vez, disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outras palavras, como eu sigo a Cristo, siga-me. Como era bom viver nos tempos de Paulo. Não seria? Paulo, um homem que podia dizer: sigam-me como eu sigo a Cristo. Eu creio que esse é o maior desejo de cada cristão quando vem a Cristo. É o maior desejo de cada um de nós, é realmente chegar a uma perfeição. Ainda que às vezes nós olhamos para nós e nos achamos tão derrotados. Eu às vezes olho para mim e tenho vontade de enfiar a cabeça debaixo da areia como avestruz, porque a gente se sente que ainda parece que nos sentimos tão distante da onde deveríamos estar. Eu penso que cada cristão, às vezes, se sente nessa condição. Se sente que ele desejaria ser melhor do que é. E aqui nós tínhamos o próprio apóstolo São Paulo. Você encontra, às vezes, ele dizendo: o bem que quero fazer, não faço. E o mal que não quero, às vezes, eu me encontro fazendo. Paulo reconhecia que ele tinha essa natureza. Por isso ele diz: miserável homem que sou eu. Mas, por outro lado, Paulo podia dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E agora, nesse ponto do caminho, nesse estágio da vida onde nós todos chegamos, e muitas vezes vocês têm me ouvido dizer: riqueza e coisas, é por causa desta era. É a era que estamos vivendo. Não é culpa daquelas pessoas.
Por isso que Deus um dia repreendeu o profeta nesse sentido e disse: você não deve falar tanto ricos e riquetas. Você vê isso na mensagem Parado na Brecha, onde o irmão Branham mesmo estava perdendo um pouco, parece perdendo um pouco o sentimento pelo povo. E Deus teve que vir e corrigi-lo. E você encontra ele naquela mensagem se considerando um dos piores homens. Ele chega a expressar: eu, um miserável rato como eu. E ele diz: não desonra minha mãe que está ali. Mas ele estava se sentindo tão culpado por Deus ter lhe chamado a atenção, por ele estar perdendo o sentimento pelo povo. E quando o Espírito Santo lhe corrigiu, ele se sentiu tão miserável. E ele veio diante da audiência e se expôs diante do povo. E chegou a dizer: eu, um pobre rato como eu, um pecador como eu, um homem que foi salvo pela graça. Ele estava se considerando nada. Porque é isso, irmão, que nós realmente somos diante de Deus. Nós realmente, como eu disse antes, às vezes nos consideramos nada. Às vezes eu tenho vontade de chegar e falar assim: eu não vou mais pregar. E hoje mesmo eu estava dizendo à minha mulher: se eu tivesse a direção de Deus para parar, ou se o pastor viesse e dissesse: você deve parar, eu pararia com o maior bom grado. Porque eu não teria a responsabilidade de estar aqui. Eu não teria que estar estudando a palavra com tanto cuidado no que falar. Eu teria a mesma vida eterna que você tem. Eu estaria sentado aí me regozijando. Então chega uma altura da vida que a gente começa a repensar tudo o que a gente tem. Quando a gente é jovem, a gente pensa muito diferente. E às vezes a gente até tem entusiasmo de ser um pregador. Eu tinha isso quando era jovem. E você parece que até sonha em ser um pregador, e forma sermões na sua mente, e começa a pregar para você mesmo andando na rua. Mas, irmão, quando você começa a conhecer o que é pregar o Evangelho, você às vezes tem vontade de parar de pregar, porque é uma tremenda responsabilidade. Às vezes nos leva a momentos de depressão, a momentos de desânimo, a momentos que só quem passa sabe quão difícil é passar. Mas quando nós somos jovens, realmente, você jovem, falando a vocês, sendo que eu passei por isso também, cada um de nós, então, temos alguém para seguir. Então o profeta diz que não é culpa dessas pessoas, é culpa da unção da era. É a unção que está sobre as pessoas, a unção da era. Aquelas pessoas são como nós, ele diz. São moças e rapazes como nós, entende? Eles são humanos, eles amam, eles comem, eles bebem, eles dormem, eles respiram, eles têm que morrer um dia. E eles são pessoas exatamente como nós. E mesmo assim eles estão possuídos por um espírito maligno. Então esta é que é a questão. É o diabo que tem feito esse Éden de Satanás se tornar no que é hoje. Por isso você pega um menino que nasce, e ele nasce como cada um de nós, e ele se cria em um lugar, e às vezes ele se cria em uma favela, e ele vai e cai no mundo das drogas, ele se torna um traficante, porque quando ele vem à vida não há ninguém para apontar, às vezes, Jesus para ele. Por isso o irmão Branham, falando de Marilyn Monroe, ele diz: talvez ninguém se chegou para ela e falou de Jesus. E ele disse: eu sei o que ela precisava. Porque veja que Deus veio, desceu e mostrou para ele a morte daquela mulher. E ele disse: eu sei o que ela precisava. Uma moça que foi criada num lar, sem um pai. Ela nasceu de uma maneira e foi criada como rejeitada. E teve tantos traumas. Então, às vezes, irmão, nós temos que olhar as pessoas além da aparência. Porque esse é o grande defeito nosso como humano. E eu, como humano, às vezes nós olhamos e somos muito rápidos em julgar a pessoa. Mas o irmão Branham diz: às vezes você se sentar com a pessoa, como ele se sentou com aquela mulher pecadora, e ele ouviu ela contar aquela história dela, ele disse: irmão, aquilo arrebentaria o coração de qualquer homem mais duro. Porque ela tinha uma história terrível que tinha levado ela àquela condição. Mas às vezes nós somos rápidos em julgar. Um homem entrou num ônibus com 4, 5 criancinhas, e todas elas correndo de um lado para o outro, 3, 4, 5, 6, 7 anos, e todas alvoroçadas, e alguém no ônibus começou a criticar e dizer: esse homem não cuida dessas crianças. Mas eles não sabiam que aquele homem estava vindo de um hospital, que a mãe daquelas crianças havia acabado de morrer.
E aquele homem estava numa condição arrasada. Mas, às vezes, nós, com o nosso olhar humano, nós não podemos sentir o que aquela pessoa está sentindo. É por isso que, graças a Deus, nós temos o Senhor Jesus Cristo, o qual nós podemos recorrer a Ele, o qual, na hora da minha angústia, da tua angústia, você pode entrar e chorar diante dEle. E Ele realmente entende cada lágrima que nós reclamamos. Às vezes nós não temos nem palavra, nós simplesmente entramos e ficamos quietos e queremos apenas chorar. Mas Jesus olha para isso e Ele sabe o que há no coração de cada um de nós. Oh, por isso é que Ele foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele mesmo pisou o lagar da ira do Todo-Poderoso. Não é à toa que Ele é digno de glória nessa noite. Não é à toa, jovem, que você deve render a sua vida a Ele. Porque Ele pagou o maior preço que poderia ser pago pelos nossos pecados. Oh, não é à toa que Ele é o sumo sacerdote que pode se compadecer pelas nossas fraquezas. Oh, Ele entende. Como é gostoso ter Jesus como Salvador. Jesus, você não tem vergonha de falar. Você já viu que você não fala para ninguém as coisas que você fala aos pés de Jesus? Coisas que nós falamos aos pés de Jesus, ninguém sabe, nunca saberá. Mas diante dele você pode chegar e se desnudar diante dele. Oh, que coisa maravilhosa chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, perdoa. Senhor, me ajuda. Senhor, me muda. Oh, você não tem vergonha de chegar diante dele. Oh, Ele é o sumo sacerdote. Então, elas são como nós, e elas estão possuídas por um espírito maligno, e elas não sabem disso. Essa é a condição, elas não sabem disso. Por isso são dignas de misericórdia. Pobre, cego, miserável não sabe. É a condição de Laodiceia. Não por causa das pessoas, mas porque algumas vezes algum líder que eles têm seguido estão guiando-os pelo caminho errado. Algum líder, algum pai, ou algum pregador, algum pastor, está guiando eles a um caminho errado. Está guiando aquelas pessoas a um caminho de liberdade. E então a culpa às vezes não é daquelas pessoas. Mombrano uma vez chegou numa igreja que as mulheres cortavam o cabelo, e ele veio e pregou a palavra, era porque elas não eram ensinadas, e quando elas ouviram o evangelho, elas prontamente obedeceram o evangelho. E então é isso que o Mombrano está dizendo, algum líder que eles têm seguido. Por isso, irmão, a importância, se você tem um pai cristão, de honrá-lo. A importância, se você tem um pastor, que é um homem de Deus, honrá-lo, porque há uma grande bênção, e nós temos alguém que nós possamos nos espelhar. Você tem uma mãe que é fiel, uma mãe que é uma cristã, que te ensinou os caminhos do Senhor. Como você deve valorizar isso? Às vezes o jovem não valoriza porque ele não sabe o que não é ter. Hoje eu estava falando para minha filha. Eles hoje nasceram num lar cristão. Eles não sabem o que eu passei quando eu nasci num lar, que ninguém era cristão, que eu tive que enfrentar sozinho as dificuldades, que eu tive que me parar sozinho quanto às ofertas, quanto às moças que vinham na minha casa, e eu como um jovem sendo tentado por tudo isso. Eles não sabem o que é isso. Geralmente é assim, quem tem muito. Por isso o Mombrano disse, quando ele teve o Billy Paul, ele não podia dar tudo para ele. Quando teve o José, ele pensou, eu vou dar um bom carrinho para ele, vou dar algo mais sofisticado. E ele deu para José, e ele disse, um dia eu achei José brincando na terra com os carrinhos velhos lá e as coisas. Ele falou, viu? Não valoriza as coisas que tem. Então, assim é. Mas que vocês possam realmente valorizar um pai e uma mãe cristã. Agora vocês, moças e rapazes, sabem mais do que isto. Vocês sabem, vocês têm sido ensinados de uma maneira melhor do que aquela. Você tem melhores pais recebendo treinamento para fazer coisa melhor do que aquela. Vocês sabem melhor. Então, vocês são privilegiados. Meu irmão Brana continua dizendo, e eles só pensam hoje em ser mais populares. E como eu disse uma vez, em um filme que eu assisti algum tempo atrás, Sodoma e Gomorra,
que aquela mulher possessa de um espírito maligno disse para Ló: o que você chama de moral, eu chamo de virtude. E Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, nos encontramos e nós estamos de volta novamente àquele lugar, outra vez. Sem dúvida, aquele menino nasceu em um bom lar. E ele foi criado por bons pais, porque ele provou isso quando Jesus lhe apresentou os mandamentos. E ele disse: eu os tenho observado desde a minha meninice. Ele foi ensinado corretamente. Sem dúvida que ele o foi. Agora, todos os pais querem isso. Todos querem dar o melhor para os seus filhos. Isso é verdade. Você ouviu Jesus se referir àquele mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. Então, quando Jesus falou com o jovem rico, e ele, no seu mandamento, ele se referiu a isso. Honra teu pai e a tua mãe, então parou. Foi o último mandamento que Jesus citou para o jovem rico. Veja a importância de honrar o pai e a mãe. Por isso é que é um mandamento com promessa, que a pessoa vai viver longos dias sobre a terra. E quando você vê uma pessoa desonrar pai e mãe, eu já vi em minha própria casa alguém querer agredir o meu próprio pai, sendo um filho. Irmão, isso sempre vai desagradar a Deus. Sempre isso não vai terminar em boas coisas. E às vezes a pessoa é tirada da vida cedo por muitas consequências do que nós mesmos plantamos quando se trata de honrar pai e mãe. É algo muito sério, porque é um mandamento com promessa, para que te viva longos dias sobre a terra. É isso que Deus fez, é isso que Deus prometeu. Eu lembro de uma vez que eu ofendi meu pai, há muitos anos. E eu estava fora, eu estava afastado, eu estava no mundo. E eu disse uma palavra que eu não devia. E aquilo passou, mas há um tempo atrás, quando eu me consertei com Deus, eu tive que ir a Ele e dizer: pai, o senhor talvez não lembra, mas eu disse algo para o Senhor que eu não devia ter dito. E eu quero que o Senhor me perdoe. Porque eu sei quão importante é nós realmente honrar o pai e a mãe. Então, jovens, vocês não esqueçam que isso é um mandamento do Senhor, para que te vá bem. E então Jesus parou, entende? Esta é a ambição de todos os pais, fazer o melhor para os filhos, para que eles possam educá-los e dar-lhes coisas que talvez eles não puderam ter. Essa é a maneira que eu sinto a respeito dos meus filhos, diz o profeta. Nós queremos dar o melhor. E eu penso algumas vezes sobre... deixa eu adiantar um pouco aqui, mais adiante. Todos queremos dar o melhor para os nossos filhos. Isso é o que cada pai deseja. Mas esse rapaz, ele era um bom menino. Quando Lucas e Marcos escreveu, diz que Jesus olhou para ele e se entristeceu, porque ele amou, entende? Quando aquele homem se foi, Jesus se entristeceu. Você veja, mas como Jesus, ele é a palavra, parece que Jesus foi duro demais com aquele rapaz. Parece que Jesus foi, por assim dizer, radical. Parece que Jesus olhou o rapaz e o amou, mas deu um mandamento, uma ordem dura para ele. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, segue-me. Parece que Jesus poderia ter dito: vai, vende metade do que você tem, distribua aos pobres. Parece que na nossa mente humana seria o suficiente. Mas Jesus, sendo a palavra, Ele sendo Deus, e Ele querendo ter o primeiro lugar nas nossas vidas, Ele querendo ter a preeminência, é por isso que Ele deu essa ordem para o rapaz, porque Ele sabia que isto era o problema daquele rapaz. Porque quando aquele rapaz se aproximou, você vê que ele está sempre interrogando a Jesus: o que posso fazer? No fundo do coração ele sabia que ele tinha algo que não estava bem. Mas ele veio, parece que para ver se tinha um jeito dele passar com aquela condição. E ele começou a interrogar, e quando Jesus falou dos mandamentos, ele prontamente disse: tenho observado tudo isso. E então ele prosseguiu, mas Jesus, sendo a palavra, discerniu o que estava ali. É por isso que Jesus deu essa ordem tão dura para ele: vai e vende tudo o que tens, e aí você vem e segue-me.
Então, porque ali estava o problema daquele rapaz. Ele queria entrar na vida eterna, mas ele não queria renunciar àquilo que ele mais amava. E isto é a condição do mundo hoje. Essa é a condição da juventude, dos velhos, de todos. Todos querem ir ao céu, mas quando fala de renunciar a alguma coisa, irmão, então as pessoas prontamente, simplesmente se vão e não ouvem a palavra. Quantas pessoas vieram a esse lugar? Quantas pessoas vêm e ouvem a palavra? E eles ouvem por um tempo, mas chega uma hora que eles fazem uma decisão e eles vão embora, porque eles acham muito caro o preço a se pagar. Então, a história continua se repetindo. Então, há um preço, e esse preço às vezes é caro mesmo. E se há um tempo em que o preço para ser um cristão é caro, é o tempo que nós estamos vivendo. Quando um jovem tem que pagar realmente o preço mais caro. Mas jovem, se você pagar esse preço mais caro, você vai ter tudo isso que Jesus disse para Pedro. Quem deixar isto vai ter nessa vida e a vida eterna no porvir. Então o preço é caro mesmo, é caro. Por isso quando perguntaram para o pregador, disseram, eu como namorado devo pegar na mão daquela moça? Ele disse, se você nunca pegar na sua mão, você nunca irá beijá-la nem abraçá-la. Então, ou seja, é um preço caro. Você tem que manter uma distância da sua namorada. Você tem que saber que há os passos, os procedimentos a seguir para que Deus possa realmente te abençoar. É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas acontecem. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Então, ali Deus nos abençoa. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. E então, o profeta continua dizendo, agora, havia uma boa personalidade formada naquele rapaz, naquele menino. De onde ele veio? Ele tinha uma boa família, ele tinha bons pais, ele foi ensinado corretamente na doutrina. Mas o rapaz tinha uma ambição, ele queria a vida eterna. Ele disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Veja, de tudo o que você conseguir neste mundo, sua alma dentro de você ainda te dirá que existe algo que você precisa, que você não tem. Por isso ele diz, o que farei para herdar a vida eterna? Mas o problema dele foi a riqueza. Aí você, eu, cada um de nós, temos que saber qual é o nosso problema. O que é que você tem que deixar? O que é que você tem que renunciar? Para muitos é vaidade. Algumas moças não aceitam o evangelho porque não têm coragem, não têm fé, não têm coragem de deixar seu cabelo crescer. Outros não têm coragem de usar vestido decente. Então esse é o preço. Isso é tudo o que é o suficiente para ela não seguir a Jesus. Algum moço, por não rejeitar, por não negar a oportunidade de ter namoros errados, então ele prefere deixar a Jesus para seguir ao mundo. Então cada um, Jesus vale o tanto quanto você dá para ele. Como disse o irmão aqui esses dias, pregando, o irmão Elismar, alguns deram para Jesus 30 peças de prata, foi o que Judas deu. Mas aquela mulher, ela deu tudo o que ela tinha, e ela comprou o perfume mais caro de nardo, e ela quebrou e ungiu a Jesus, e ela foi salva, e o seu nome está na Bíblia, e ela vai ser lembrada por toda a eternidade. Irmão, por isso, a nossa decisão por Jesus aqui será lembrada por toda a eternidade. Vale a pena seguir a Jesus, jovem, vale a pena pagar o preço. Você vai ver que como Deus vai realmente te abençoar. Eu sei, como eu disse antes, que a época é o preço mais caro. Mas Jesus hoje vale esse preço. Porque em nenhuma das eras eles tiveram Jesus como nós temos hoje. Nenhuma das eras não tinha tanto pecado como tem. Mas Lutero não teve o que nós temos. Lutero apenas conheceu o justo viverá da fé. Wesley não teve o que nós temos, mas se hoje o preço é caro, mas nós temos tudo o que Deus Ele deu para nós. O Filho do Homem andou numa carne humana novamente, pisou na terra novamente, e ainda Ele está continuando a pisar na terra, porque Ele tem que viver em mim e em você, se é que nós queremos ir no arrebatamento.
Se eu quero ir no arrebatamento, eu tenho que chegar a uma unidade perfeita com esse Deus. É por isso que nós, como cristãos, gememos, irmão. É por isso que a vida cristã não é fácil, diz o profeta. Um pregador que diz para você que é fácil, ele é um falso. Porque a vida cristã é uma vida de sacrifício. Quando nós queremos realmente viver o Evangelho, nós gememos, nós choramos, nós vemos as nossas imperfeições e nós clamamos e pedimos misericórdia, porque é uma luta diária, esse homem de fora lutando com o homem de dentro. É uma batalha. É uma luta desses dois cães. E você tem que estar sempre vigiando a você mesmo e alimentando a tua alma. Por isso é que nós temos que alimentar a nossa alma com a palavra. Quando você está ouvindo a palavra, isso está alimentando a tua alma. Quando você está lendo a Bíblia, está alimentando a tua alma. Quando você está ouvindo uma mensagem do irmão Brano, você está alimentando a tua alma. Deixe-me dar um testemunho aqui. Eu estava de uns 2 meses para cá. Eu coloquei o CD do irmão Brana no carro, e cada pouco que eu saio, pequenos trajetos, eu ligo e vou ouvindo. Devo ter ouvido já, talvez, uns 5 sermões, só em pequenos intervalos. E eu estava vendo quão bem isso fez para mim. Muitas vezes eu venho aqui e prego algo porque eu estava ouvindo o irmão Brana e aquilo me deu inspiração para pregar alguma coisa. Então eu estava pensando como nós, às vezes, não usufruímos do que Deus nos deu. Quanto tempo que eu vim, agora estou usufruindo disso. Ligo o carro, antes às vezes eu ligava a CBN, e às vezes você fica ouvindo tanta notícia, e às vezes você tem a oportunidade de estar ouvindo a maior notícia que tem, que é a notícia de Jesus Cristo, que é a notícia de um profeta, que é o Filho do Homem que veio visitar a nós, e você tem a oportunidade de ligar e ouvir. Irmão, é a voz de Deus para esse dia. É a voz de Deus para esse dia. Pense, irmão, nunca a voz de Deus tinha sido captada. Nunca a voz de um profeta tinha sido captada. Mas nessa era, Deus nos deu o privilégio de captar a voz de Deus para esse dia. Eu lembro quando eu ganhei a primeira fita do irmão Brana, há uns 25 anos atrás ou mais. E era lá em espanhol, era lá de Porto Rico. E eu ouvia tão mal, mas eu gostava tanto daquilo, porque eu nunca tinha ouvido a voz do profeta, e eu podia ouvi-lo. E então, era algo tão maravilhoso, e hoje nós temos em CD, você tem aí 30 sermões no MP3. Então, irmão, nós devemos valorizar o que Deus tem feito para nós. Nós devemos dar valor. Nós somos um povo que temos tudo para vencer. Por isso que essa noiva vai chegar à perfeição, porque ela tem tudo na sua mão. Deus permitiu, Deus deu todas as condições para nós. Então, veja. E então, vamos continuar um pouquinho mais aqui. Segue-me. Agora, veja, ele tinha que seguir alguém. Agora, ele tinha que seguir a influência das pessoas com quem ele estava associado. A influência de algum jovem, a influência de algum grupo de rapazes com os quais ele estivesse associado. Seus colegas de escola, ou seguir a Jesus Cristo. Mesmo com toda a sua bondade, ele sabia que não tinha vida eterna. Criança, jovem, é nisso que vocês têm que pensar. Entendem? É isso que o irmão está dizendo. Vida eterna é o novo nascimento. Por isso a coisa que você, jovem, deve buscar mais do que tudo nessa vida é um novo nascimento. É uma experiência real com Jesus Cristo. É realmente uma mudança de vida. É um poder que te faça triunfar sobre o pecado, porque só este poder vai fazer você um vencedor. Por isso é tão importante você buscar essa experiência no seu coração. Vamos continuar um pouquinho mais aqui. Agora, no julgamento, aparecerá a voz de Jesus Cristo convidando aquele homem. Segue-me. E ele rejeitando. E aparecerá na tela ele pesaroso porque tinha muitas possessões. Vai voltar lá na tela.
Por isso o irmão Branham disse, quando ele foi, as crianças dele disseram, papai, vamos assistir esse filme. Ele alugou aquela casa em Tucson, e era casa de aluguel, e havia uma televisão ali. E então ele disse, os filhos disseram, papai, vai passar um filme do Rio que o senhor foi e tal. E o irmão Branham disse, então tá bem, se der eu vou assistir. E ele foi assistir com as crianças. E então ali estava Marilyn Monroe fazendo o filme. E ele disse, veja, ela havia morrido já. Ele disse, ela estava ali tão viva, ela estava ali tão real. E então ele estava dizendo, é assim que vai ser no dia do julgamento. E aqui ele está dizendo que esse jovem vai ver a si mesmo pesaroso, porque ele tinha muitas possessões. Qualquer coisa que nós tenhamos como mais preciosa do que aquele chamado, entende? Aquilo se torna como o dinheiro para nós. Aquela coisa toma algo que nos corrompe. Então aquele jovem vai ouvir a mesma voz de Jesus lhe convidando. E nós, se rejeitarmos o chamado de Deus para esse dia, nós vamos ouvir a mesma voz de Jesus nos chamando. Porque essa mensagem não é a voz de William Branham, é a voz do Filho do Homem, é a voz de Jesus que desceu para nós, para falar conosco. É a voz de Malaquias 4, é a voz que seguiu o sinal, é a voz de Deus para esse dia. E agora o que nós devemos fazer, sabe o que é? É pedir que Deus traga essa voz para dentro de nós, porque como noiva, nós temos que ser essa voz agora, nós temos que ser essa sequência do ministério, nós temos que ser o Eliseu do nosso dia, nós temos que nos encaixar a capa de Eliseu, ou de Elias, nós temos que nos encaixar essa mensagem. Por isso, jovem, você deve se encaixar a essa palavra, ainda que é duro às vezes, ainda que é pesado realmente, ainda que não é fácil. Como eu disse esses dias, falando aqui para vocês, que há pregadores da mensagem que permitem os jovens pegar na mão das namoradas, e eles vão responder diante de Deus no dia do julgamento, por adultérios que possam vir acontecer em consequência deles não ter se parado como um líder ali, ensinado o jovem como o profeta ensinou. Mas, às vezes, porque eles querem fazer o caminho mais fácil. Porque não é fácil, irmão, falar a verdade, às vezes. Não é fácil. A verdade realmente tem um preço muito grande. Mas, como eu disse esses dias aqui, Jesus, quando ele falou assim, quem não comer minha carne e beber meu sangue, ele perdeu 70 dos seus discípulos. Pela mente humana, aquilo era um absurdo que Jesus fez. Mas Jesus era a palavra e ele sabia o que ele estava fazendo. Mombrana disse que ele sabia que estava muita gente rodeando ele. E ele sabia que eles realmente não estavam interessados realmente na palavra. Por isso, irmão, nós devemos nos interessar pela palavra. Porque se você se interessar pela palavra, irmão, aconteça o que acontecer, você nunca vai deixar da palavra, porque o teu interesse é pela palavra. Isso é o que deve ser o interesse, e isso nós só podemos ter quando nós temos revelação do que é a palavra, do que é Deus para essa era, do que é a mensagem para esse dia. Quando nós temos a revelação disso, então nós pagamos o preço para seguir a isso. Muitas pessoas deixam a mensagem, por quê? Porque elas nunca tiveram a revelação do que é a mensagem. Foi o que os 70 fizeram. Se eles soubessem que ele era o Filho do Homem, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, eles não tinham deixado. Mas eles não foram a um grau de obter a revelação, porque Deus é que dá a revelação. Judas não teve a revelação de quem era Jesus. Judas pensou assim, ele vai se livrar dessa, eu vi ele passar por tantos perigos, ele já se livrou de tantas, eu vou conseguir meu dinheirinho aqui, e ele vai se livrar dessa, porque ele tem todo o poder. E Judas não sabia que ele estava cumprindo as Escrituras. Irmão, então, é se apegar à palavra. Porque Judas cumpriu a Escritura sem ele saber que ele estava cumprindo, né? Então, siga a Cristo também. Siga a Cristo. O profeta, ele ouviu aquela voz de Cristo e ele seguiu os seus amigos, sendo que vocês, crianças, jovens, vocês todos são bons meninos e vocês podem ter amigos, mas observe que tipo de amigo você tem. Se aquele amigo está seguindo a Cristo, vá com aquele amigo. Siga a Cristo também. Mas se ele não segue a Cristo, não o siga. É isso que você tem que ter, a tua posição firme pela palavra.
Porque se você for brando com o inimigo, então ele vai te derrotar. Porque com o diabo nós não temos que ser brando. Com o diabo nós temos que ser duro mesmo. E o diabo se apresenta como? Ele não se apresenta com um chifre. O diabo se apresenta numa forma muito bela. Na maioria das vezes, e principalmente nessa era, que é a era da beleza, é onde o diabo mais está enrustido, é na beleza. Então você vai ter que dizer não ao diabo, alguma coisa que tenha uma aparência muito bela. Algum amigo, alguma amiga, algum convite sedutor, mas você tem que discernir quem está por trás daquilo. Né? Tenha discernir quem está por trás daquilo. Então, agora, e lá estava o homem no portão. E esse jovem se tornou rico. E então Lázaro estava implorando por comida, mas foi em vão. Ele se tornou insensível, porque ele tinha rejeitado a oferta de Cristo. Esse jovem, então, quando rejeitou a Cristo, ele continuou sendo um bom jovem. Ele continuou, talvez, guardando os mandamentos. Ele continuou fazendo aquilo. Mas ele se tornou insensível, porque ele tinha rejeitado seguir a palavra. Quando um homem, quando uma mulher, quando uma pessoa rejeita seguir a palavra, irmão, ele pode continuar, mas ele vai se tornar insensível. Ele não vai ter mais a sensibilidade do Espírito nele. E ele se tornou tão insensível que nem misericórdia ele tinha mais para o pobre do Lázaro que estava ali. Tinha que ser um profeta para poder vir e mostrar a sequência desse jovem na vida daquela outro que Jesus continua lá na frente, falando de Lázaro e o rico. E vem um profeta e diz que este era o mesmo personagem. E então, ele se tornou tão insensível. Agora, quando ele teve a oportunidade, quando Jesus lhe disse, segue-me, mas ele rejeitou. Ele foi pelo caminho em que ele pôde ganhar dinheiro, e isso está bem, não há nada errado em ganhar dinheiro. Mas siga Jesus enquanto você estiver ganhando dinheiro. E ele foi com a multidão por outro caminho. Ele tomou um outro caminho, porque seguir a Jesus é seguir a palavra. E ele talvez continuou seguindo a igreja. O jovem rico pode ter continuado seguindo a igreja, mas ele tinha rejeitado seguir a palavra. E então, foi ali que fez a diferença. Então, esse é o problema. As pessoas querem seguir a igreja, mas seguir a Jesus é aí onde está o problema. Mas que privilégio eu e você tem hoje em saber que esse mesmo Jesus da Galileia andou entre nós novamente, trouxe um profeta, trouxe um homem que nasceu desde o berço como um profeta, já era um profeta, veio e trouxe uma mensagem, e esse próprio Jesus se revelou nesse profeta. Que privilégio eu e você temos. Irmão, não é à toa que se nós rejeitarmos seguir a Jesus, essa palavra, não há nenhuma chance mais para nós. Eu não quero nenhuma chance fora do arrebatamento. Eu não quero pensar em ficar pela tribulação. Eu quero me assegurar na palavra e saber que eu quero ser parte da primeira ressurreição. Do que adianta eu ouvir todos esses sermões, conhecer toda a história do profeta e eu ficar para a grande tribulação. Não, irmão, vamos rastejar, ainda que seja preciso, mas vamos caminhar aos pés de Jesus e vamos tomar a nossa cruz e levar a cada dia e segui-la. E vamos renunciar a tudo que possa nos afastar de Jesus. Oh, como Ele ama. Eu lembro que no começo da mensagem havia tanto amor e ninguém gostava de nem arrumar um emprego que trabalhava no domingo. O povo tinha um amor para vir os cultos. Mas hoje o que aconteceu? Esse amor está esfriando. Parece que não há esse verdadeiro amor. Mas Deus possa nos fazer voltar ao primeiro amor. Porque eu quero voltar a me enamorar de Jesus mais do que nunca. Porque a hora da partida está próxima. E se nós realmente chegarmos a um casamento com Ele, a uma unidade com a palavra, oh, irmão, nós estaremos totalmente enamorados de Jesus. As coisas do mundo, tudo ficará secundário. Nós estaremos nossa visão focada nele. Oh. E então, ele tinha vivido sob os mandamentos de Deus. E ainda assim falhou em ver aquela grande vida eterna. Crianças, jovem, cada um de vocês é como se fossem meus filhos.
diz o profeta. Vocês, cada um de vocês é como se fossem meus filhos e filhas. De certa forma, entende? Espiritualmente falando, isso é certo. O Senhor colocou suas almas aos meus cuidados, porque vocês veem e me ouvem. Vocês creem em mim, compreende? E de certa maneira vocês são meus filhos e minhas filhas, isso é certo. Porque eles tinham atenção pelo profeta. Por isso o irmão Branham fala aquele filho do irmão Evans, que morreu com 15 ou 16 anos num acidente. Vocês já viram o testemunho. E o irmão Branham admirava tanto aquela família, porque ele chegava ali na casa deles, e há um sermão que ele pregou em tua casa, na casa deles, e aquele jovem de 16, 17 anos, colaborava com ele nas campanhas. Tem uma foto de um jovem segurando campanhas Branham, e eles tinham um respeito pelo profeta, e o profeta admirava aquilo. Por isso, quando aquele jovem morreu naquele acidente, e a sua alma se foi, e o irmão Branham e o pai dele não queriam enterrá-lo, esperando que o irmão Branham viesse para orar, porque ele cria na mensagem do irmão Branham. Ele fazia 2.000 quilômetros todo fim de semana para ir ao tabernáculo Branham, para ouvir a palavra. Como aquele homem honrava aquele profeta. E então aquele jovem, Deus levou ele. E aí ele disse: irmão Branham, vem orar, nós não vamos enterrar. Deus pode ressuscitá-lo. E o profeta disse: eu vou orar. E ele orou e buscou. E então ele ligou para o pai dele e disse: irmão, se eu fosse você, eu não chamaria. Ele não ia querer voltar de onde ele está. Eu acabei de vê-lo, ele está conversando com Sharon lá do outro lado. Irmão, como um pai poderia ouvir isso e dizer que ele queria voltar, o seu filho de volta? Quando o pai ouviu isso, ele disse: graças a Deus, ele está do outro lado, deixa ele. Eu me encontrarei com ele um dia. E o irmão Branham disse: irmã, não passará apenas alguns segundos, alguns minutos, e você terá se encontrado com ele quando você se encontrar com ele. Porque ele honrava o profeta. Irmão, por isso o respeito pelo profeta, pela mensagem, é importante. Se foi algo que me ajudou, ainda que eu tive meus erros, meus fracassos, minhas quedas, mas foi porque desde jovem, quando eu vi essa mensagem, eu amei essa mensagem. Eu desejava ser um cristão. Eu não conseguia às vezes, eu chorava, eu lutava, mas eu tinha um desejo de um dia ser cheio do Espírito Santo. E mesmo por todos os meus fracassos que eu passei, mas Deus ainda teve misericórdia, porque eu sempre honrei essa mensagem. Eu sempre honrei este profeta. E Deus ainda teve misericórdia de mim. E ainda com meus fracassos, Ele me deu a minha esposa que está aqui, que não conhecia o Evangelho. E ela pôde conhecer. E eu creio que Deus nunca poderia ter me dado uma esposa melhor do que ela. Então Deus sempre honra, irmão, quando nós honramos o profeta. Por isso, jovem, honre esse profeta, honre essa mensagem, leia essas mensagens. Isso é algo que deve fazer uma coisa diária no seu dia a dia. Leia um pouco dessa mensagem, ore, porque você não sabe a bênção que há em receber um profeta, em honrar um profeta, em crer nessa mensagem. E então, terminando agora, ser criado num bom lar é uma herança de Deus. E serem bons meninos com a personalidade que vocês têm é bom. É maravilhoso ter escolaridade. É maravilhoso até mesmo viver nessa nação livre. Nós temos muitas coisas pelo qual nós somos agradecidos. Ter escolaridade. Veja como Deus ainda honra a gente mesmo na ignorância. Quando eu tinha 14 anos, vinha a mensagem, e havia poucas mensagens, muito legalismo. E um irmão disse que eu não deveria estudar porque a mensagem era contra. E eu amava tanto a mensagem, eu pensei, então, se for assim, eu parei de estudar. E com 14 anos eu parei de estudar. E foi uma guerra na minha casa. E todos contra mim, e com razão. Mas eu achava que eu estava fazendo certo. E eu falei, não vou estudar, porque a mensagem diz que não pode estudar. Então eu quero seguir a mensagem. Se o profeta disse, eu quero seguir. E então eu parei de estudar. Mas mesmo assim, depois, lá na frente, eu voltei e Deus ainda me deu um trabalho melhor do que todos. Por quê? Porque eu fiz na ignorância, eu queria obedecer. Eu não sabia, eu queria obedecer. Então, Deus, quando vê que você faz a coisa na ignorância, mas querendo obedecê-lo, Ele ainda vai te recompensar lá na frente.
né? Oh, mas há uma coisa que você não herda, você tem que aceitar, e é a vida eterna. E você só faz isso quando você segue a Jesus por uma experiência de novo nascimento. Não negligencie isto. Amém? Amém. Então, meus irmãos jovens, esta é a minha palavra para vocês. Amem essa mensagem. Esse profeta é absoluto para nós. Ame essa palavra. E então, Deus vai te honrar por isso. Deus vai te dar um casamento abençoado. Deus vai te dar um trabalho abençoado. Você não precisa ficar rico, porque Deus sabe o que cada um de nós podemos ser de bênção para nós. Talvez Deus sabe que se Ele te der algo muito bom, Nombrana diz, às vezes Ele dá um carro muito bom para a pessoa e ela se distancia de Deus. E às vezes, então, Deus sabe o quanto que Ele pode te dar. Por isso diz o salmista, não me dê demais, para que eu não se esqueça de ti, e não me dê de menos, para que eu não precise mendigar, mas me dê a porção diária de cada dia. Então, talvez você vai ver alguém que vai conseguir mais, mas dê graças a Deus por ele. É a porção que Deus destinou para ele. Não deixe uma inveja entrar no seu coração. Seja agradecido com o que Deus te deu, porque a verdadeira felicidade é estar satisfeito com a porção que Deus destinou para você e para mim. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde, que Deus te ajude. E eu queria que o irmão Elifas viesse. E ele passou pela sua fase de jovem também. E hoje já é um homem casado. Tem já seus 30 anos, né? E eu creio que ele também teve suas dificuldades. Porque não importa em quão bom lar cristão nasce, diz o profeta. Toda a criança, quando ela ouvir rock and roll, o profeta diz, aquele espírito apanhará. Não importa se é filho de pastor, se é filho de diácono. Não tem nada a ver isso, porque todos nós nascemos em pecado. E cada um tem que ter a sua própria experiência com Deus, né? Então, irmão Elifas, tenha liberdade de falar, temos tempo. Pode falar à vontade. Boa noite, igreja. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. É até difícil falar um pouco depois de tudo que ouvimos. Sempre nós vamos colecionando grandes pepitas a cada pregação. Isso vai nos fortalecendo, vai enchendo o nosso vaso, vamos sendo enchidos cada vez mais, que nada mais somos do que vasos de barro, mas quando aquele óleo está ali dentro, então ele se torna de grande valor. Eu, desta feita, estou novamente com a minha esposa, minha querida esposa Mônica, me acompanha. Tenho viajado bastante, ela sempre tem me acompanhado. Também tenho muito a agradecer, como o irmão Jogler estava dizendo, sua esposa. Eu acho que todos temos uma história para contar. E eu tenho certeza de que um encontro como esse, falando de jovens, nós poderíamos compartilhar muitos momentos de experiências. E oxalá todas as experiências fossem úteis e utilizadas por todas. Mas às vezes queremos ter as próprias. Eu tive as próprias e não foi boa experiência. De qualquer forma, Deus me abençoou grandemente e eu tenho passado da fase da adolescente. As células do corpo já começaram a morrer, afinal de contas é a partir dos 25, mas eu tenho certeza de que elas vão voltar a viver. E isso vai ser em breve. Nós estamos na iminência deste acontecimento. O fato é que cantamos um hino agora há pouco, falando sobre a deriva e sobre o oceano. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre isso. Talvez nem todos estejam familiarizados com o que é um barco à deriva. Um barco à deriva ou uma plataforma é quando ela perde o controle. Existem aquelas que são posicionadas através do sistema de GPS e ela tem um ponto fixo. E enquanto se está produzindo ou perfurando, no caso da área de petróleo, se ela se desviar alguns metros, então você tem um grande problema. Ela pode colidir, ela pode ter graves problemas, inclusive afundar. E existem procedimentos para isso. E assim é na palavra. Nós temos que estar exatamente em cima da palavra. E quando nos desviamos, há sempre uma grande preocupação. Correr atrás do procedimento. Onde erramos no procedimento? E nós temos um bom procedimento, que não passa nem por revisão. Normalmente um procedimento passa por muitas, mas graças a Deus este não tem. E também falamos que agora somos oceano, não somos mais água seca, não somos mais uma fonte seca. E o oceano, ele diferentemente do mar, ele está além da talude continental. Ele não está aqui na praia, ele está lá longe, que é justamente para você estar em Salmo 91. Você e Deus.
não a sua família e Deus, mas você pessoalmente, como um indivíduo, como um gentil, você e Deus, no lugar santíssimo, tendo uma conversa com Deus. Como disse o irmão Joglair, coisas que ninguém ouve, mas Deus está ouvindo você, conversas que não tem pessoas às vezes para compartilhar, ou as pessoas não devem saber, e você está conversando com Deus. Devemos sempre nos lembrar, em Colossenses diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Eu nem sempre me lembro que as pessoas estão nos assistindo também pela internet. Eu sou um que sempre estou acompanhando, mas eu cumprimento vocês também. Mas diante dessa palavra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o jovem. Havia um jovem que vocês vão identificar agora, através dessa escritura, e a escritura diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Quando eu me mudei daqui, fui para uma outra cidade e comecei um trabalho, sempre quando eu tinha um problema, pequeno ou grande, eu ia até quem estava acima de mim e falei, e agora? Falava, e agora? O que você vai fazer? Essas são as nossas possibilidades e tudo, mas eu sabia que sempre a decisão estava para ele. Então eu nunca me preocupava. Se tinha um problema na operação, se tinha um problema de como as coisas estavam indo, eu chegava a ele e dizia, o que faremos? Porque ali com Geazi, estava alguém que ele podia perguntar, o que faremos? Ele não estava vendo ninguém, exceto o próprio Eliseu ali ao seu lado, e eles estavam cercados. Muitas vezes nos encontramos dessa forma. O que faremos? Mas o tempo passou e eu tomei a posição de quem estava acima de mim. E todos chegavam e diziam, Elifas, o que faremos? E nesse momento, então, é o momento da responsabilidade. É como disse o irmão Joglair, que traz a palavra, que tem a responsabilidade em falar a palavra de Deus, que vai ser cobrado por aquilo que está sendo falado. Então você vai ter que ter uma resposta sábia, você vai ter que ter uma direção de Deus. A esposa pergunta para o marido, o que faremos? Os filhos perguntam para os pais, e agora? O que faremos? E o pai, ele vai ter que buscar a Deus, buscar no procedimento. O que deve ser feito em uma condição como essa? Primeiro você vai ter que estar alinhado com isso, ter certeza de que você seguiu o procedimento, mas talvez você desconhecia parte do procedimento, ou parte de alguma coisa onde você falhou. E o fato é, ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Como? Eu não vejo ninguém, disse o jovem. Eu não tenho ninguém, só estamos nós dois contra todos esses. O que nós vamos fazer? E assim com Deus. A vida espiritual é assim. Podemos não ter a coluna de fogo nos guiando durante o dia, a nuvem durante a noite. Mas uma coisa temos certeza, o anjo do Senhor está ao redor daqueles que amam a sua palavra. E quando eu perguntei a um executivo, a um nível alto, a empresa, disse, qual é o segredo do sucesso? Ele disse, paixão. Estar apaixonado pelo que você faz. Porque quando você está apaixonado, por mais que você não goste de alguma coisa, você faz. Você pode não gostar que alguém se alimente com a boca aberta. Mas quando você está apaixonado e ela faz isso, ou ele faz isso, você está apaixonado. Você não faz aquilo. Você não vai falar assim, pare com isso. Porque você está apaixonado. Posso não estar querendo cumprir tudo isso, mas estou apaixonado. Então eu vou fazer isso. Enquanto durar essa paixão pelo que você tem nas mãos, então isso não vai sair de você. Esse vai ser o seu procedimento. Faça disso o seu procedimento. E leia diariamente o seu procedimento. Quando alguém lhe perguntar, não, eu não vejo isso no procedimento. Tem alguma coisa errada. Então vamos avaliar. Mas há uma outra situação. 12 foram a uma terra desconhecida. Voltaram e disseram, esses 12 que voltaram estavam entre muitos de Israel. Eles não estavam sozinhos, eles estavam entre muitos. Para esses, quem estava ao redor era a audiência visível.
Eram os lutadores, ou eram os fortes, ou eram aqueles que tinham a habilidade, talvez, para poder combater. Mas ele falou, não, temos aqui 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, 2 milhões, não podemos. Somos como gafanhotos. Mas não foram os gigantes que disseram que eles eram gafanhotos. Eles falaram, não, eu sou pequeno, o problema é muito grande. Agora, se o mosquito da dengue pensasse isso, ele não matava pessoas, porque ele é muito pequeno. E ele derruba, ele mata. E assim somos nós. Quando vamos encarar a situação, se é uma audiência visível, se você está vendo o anjo ou não, você tem que seguir a palavra de Deus. Saber em seu coração, não, Deus está comigo. Quantas vezes faziam perguntas ao irmão Brana que ele tinha que buscar em sua mente o que ele poderia responder? Deus poderia falar assim, responda isso, responda aquilo. Por que Deus não fazia dessa forma? Porque tinha a parte do homem, tinha o pensamento, tinha o sentimento e tinha a ação. Ele tinha uma ação que ele fazia. E nós, como jovens, é que nós vamos estar no lugar de muitos que estão aqui, que se o tempo tardar, nós vamos ter que substituí-los. Porque a palavra tem que continuar. Deus tem que ter o seu representante. Assim como cada país tem o seu representante lá fora, para a diplomacia, para que você possa sair do país e ter alguém ali com que você possa conversar, assim somos nós também. E seguir os exemplos. Mas quando Eliseu falou assim, Deus, abra os olhos dele, para que ele possa ver o que está acontecendo. Então, quando ele viu aquele exército, então ele se sentiu mais seguro. Mas não quer dizer que quando você vê o exército, você se sente seguro se você não seguir a palavra de Deus. O que faremos? Seguiremos a palavra de Deus. Temos um problema? Vamos seguir a palavra de Deus. Se você segue a palavra de Deus, Deus é responsável. Lucas 12. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas. O que são todas as demais coisas? A palavra todas quer dizer todas. Ah, não, mas acho que isso não cobre essa parte. Cobre. Ah, não cobre o meu problema, eu sou jovem, eu tenho minha idade, eu tenho que passear, Não. Tudo. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas como buscamos o reino de Deus? Viemos à igreja, Deus faça isso, Deus faça aquilo, mas voltamos para casa e não fazemos nada. Marta, remova a pedra. Faça alguma coisa. Eu não posso fazer tudo por você. E ele deu o procedimento para você. Qual é o primeiro passo? Buscar primeiro o reino de Deus. É assim que começa o seu procedimento. Buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Aí você diz, mas o tempo de jovem de Noé foi diferente do meu. O tempo de jovem de Moisés foi diferente do meu. Certamente que foi. Por isso que você está aqui. Porque Deus sabe que você nessa época vai vencer. Porque Ele já escreveu que você é mais do que vitorioso. Amém? Agora, o que nós temos que ser, desde o menor que está aqui até o maior, nós temos que ser o avivamento. O oceano, como estávamos falando, ele tem muitos seres viventes no oceano. Assim somos nós. Nós temos fé dentro, uma fé viva. E acontece que no oceano tem grandes baleias, mas tem pequenos peixes. Então, em alguns momentos, nós temos uma fé muito grande e uma temperança pequena. Ou então temos um conhecimento grande, mas temos uma temperança que não, domínio próprio, que não seria aquilo que nós gostaríamos que fosse. Mas entreguemos a Deus e cresçamos na estatura de um homem perfeito, porque nós sabemos como fazer isso, buscando primeiro o reino de Deus. O irmão Branda disse assim, Deus, crie em mim um avivamento. O profeta, pedindo para Deus criar nele o avivamento. Ele disse, permita que eu seja o avivamento, que cada um de nós seja o avivamento em mim. Faça-me, Senhor, ser faminto. Faça-me, Senhor, ser sedento. Crie em mim, Senhor, aquilo que é necessário, que dessa hora em diante eu possa ser teu, um servo mais consagrado. Que eu possa estar desejando trabalhar, olhar para as coisas que são positivas, esquecer as coisas que estão no passado e negativas. Porque desse momento, como diz o profeta pregando, quem é este, Melquisedeque, e não aquele, é o tempo presente. Não importa o que foi ontem. É como eu estou sendo hoje. Eu posso ter sido ontem, posso ter sido bom. Mas como estou sendo hoje? Como vou ser amanhã? O que nós temos que saber é que amanhã seremos melhores do que hoje.
mas pedindo a Deus que nos acrescenta, pedindo humildemente a Deus que nos acrescente a fé. Os apóstolos saíram do aposento alto e depois pediram, acrescenta-nos a fé. Assim como quando nós pedimos para nos acrescentar a fé, quando também nós, especialmente como jovens, levamos isso adiante. Como diz no avião, quando você entra, eles falam, primeiro coloque a sua máscara, depois tente ajudar alguém que esteja necessitado. Porque se você tentar colocar nele primeiro, você fica sem. Então, primeiro, acrescenta-lhe a fé. Peça a Deus para acrescentar-lhe a fé. E eleve a fé das pessoas que estão ao seu redor. Com coisas positivas, disse Mombrana, sendo mais consagrado. Esquecendo o passado e as coisas negativas. Que possamos pressionar adiante a marca do alto chamado de Cristo. Esse é o nosso desejo, não é? Mensagem reconhecendo o dia e sua mensagem. É isso que o profeta falou. Criando esse avivamento. Em determinada ocasião, ele pregando, as bênçãos de Deus sendo derramadas, a igreja sendo avivada, então ele para e diz, ele está entrando. Apontou para o alto da galeria. Ele está entrando nesse ambiente. E o Espírito Santo desceu. E por onde ele passava, ele transformava a vida das pessoas. Uma vida de pessoas que queriam ser transformadas. Como eu posso me espelhar em alguém e quando esse alguém faz algo, eu faço igual porque ele fez? Se ele está fora do procedimento, ele não terá o mesmo, você não terá o resultado esperado. E assim é Deus. Aquele que estava com a chama viva do altar, querendo receber essa chama, então o Espírito Santo foi até ele. E trouxe-lhe a resposta. E é assim que nós temos que ser, estar sedentos. Se você tem sede, o que você faz? Tomar água. Tomar refrigerante resolve? Não. Temos que tomar a água da palavra de Deus. Amém? Então essa é a mensagem para essa noite, meus irmãos. Eu realmente não sabia o que dizer após o tempo de palavra com o irmão Joglair, mas o fato é que tive muitas experiências na vida. Não tenho oportunidade de falar-lhes agora, mas eu me sinto muito, mas muito feliz e abençoado por estar aqui nesta noite, como estarei aqui amanhã à noite também. Eu acho que só sente falta quem não tem, quem está longe, porque realmente é uma bênção. Vós sois um povo abençoado. E Deus tem grandemente proporcionado um bom lugar de adoração. Deus tem preparado um Salmo 91 para você. Acontece que para ele entrar em seu coração, você dá a Deus a sua chave. Só que muitas vezes fazemos a cópia para ele e deixamos a nossa virada. O tambor não vira. Vamos entregar o original para ele e ele entra a hora que ele desejar. A casa vai estar pronta para ele. Amém? Amém? Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe grandemente nesta noite. Amém? Obrigado, irmão. Os nossos irmãos que acompanharam aqui, e o pastor, se desejar, pode vir. O senhor tem a oportunidade de encerrar daí. Ouvintes, Rosângela da Luz, de Esteio, Emília Araújo, de Pelotas, Sabrine, de São Leopoldo, Aniele, Natan e Débora, de Igrejinha, Lázaro e Júnior, de Itajaí, Pedro e família, de Joinville, Guilmar e Maria de Guaíra, Josias e família, de São Paulo, Wenes e família, de Mogi das Cruzes, Dimas e Edneia, de Campinas, Samuel, Aparecido e Zilda, de Cosmópolis, Luciana e Ronaldo, de Cuiabá, e todos os demais que não comunicaram. Pois não. Queria tomar a oportunidade para compartilhar um testemunho com vocês. Eu estou em uma nova empresa há 2 meses, pouco mais, quase 3 meses já, e existe uma lista muito grande de tarefas e objetivos que eu devo cumprir. Uma delas é vestimenta. Eu coloquei como ok, que eu estava cumprindo tanto o uso de veículos da empresa, como de bens da empresa, como laptop, celulares e assim por diante. Então eu coloquei aquele item como ok e fiz o fechamento do mês com o meu gerente. Ele olhou para mim e disse, vestimenta, ok? Falei, ok. Ele estava atrás da mesa dele, ele se levantou. Você está de calça jeans. Eu falei, mas qual é o problema? O código de vestimenta não lhe permite usar essa calça. Ele falou, se você estivesse em outro escritório, você não entraria na empresa. Essa não é uma vestimenta apropriada para estar nesse ambiente. Então eu tomei aquilo como um grande exemplo para a minha vida. Realmente temos que estar apresentáveis. Não queremos que Deus nos encontre de qualquer forma.
Não queremos nos vestir de qualquer forma na casa de Deus, especialmente. Queremos ter um grande exemplo não é para impressionar alguém, não é para dizer a alguém que você tem uma aparência de cristão, mas é para mostrar que você tem algum sentimento por aquilo que você está fazendo. Porque isso é bonito. É bonito fazermos o melhor. Porque sempre quando fazemos tudo certo, ainda encontramos falhas. Mas se dermos a oportunidade, então isso às vezes pode ser ruim. Então, eu tomei isso como um grande exemplo. No dia seguinte, aquele que estava lá no dia anterior não existia mais. Ele morreu. E nasceu um novo com uma nova vestimenta. Então, esse foi um testemunho para que fique com vocês também, para que possamos, de alguma forma, levar isso para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Bom, Marcos e a Vânia também estão acompanhando a transmissão. E não sei se vocês têm um hino preparado para cantar no final. Se tiver, pode vir. Nós vamos nos pôr de pé e orar. Os jovens, se vocês quiserem levantar suas mãos para Deus. Eu sei que vocês passam por provas, tentações. Eu sei que é uma fase difícil da vida. Eu sei que vocês são provados, tentados, mas eu sei que Deus pode te ajudar. Se você quer levantar sua mão e dizer: Jesus, me ajude a passar essa fase difícil, me ajude a vencer as dificuldades, as tentações. Pai Celestial, nos reunimos aqui, Senhor, com temor e tremor diante da Tua palavra, Pai, nesse lugar tão apropriado que Tu nos concedeste, Pai. Te agradecemos, Senhor. E agora aqui estão esses moços, moças, mãos levantadas, Pai. Eles precisam, Senhor, de Ti, Pai. É uma era difícil, Pai, mas Tu abençoe esses jovens, essas moças, esses moços. Dê-lhes o Espírito Santo, Pai. Dê-lhes, Senhor, uma fome, um desejo pela Tua palavra, Senhor. Dê-lhes um amor pela mensagem do profeta dessa era. Dê-lhes a revelação, Senhor, da mensagem desse dia, Pai. E ajuda eles, Senhor, em suas dificuldades, em seus trabalhos, nas suas escolas, na faculdade. Deus, dê graça para eles não se envergonharem do Teu nome, Pai. No nome de Jesus Cristo peço. Amém e amém. Podeis assentar, vamos cantar um hino e estaremos nos indo então. Glória a Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém? Glória a Deus. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
Lembrando que no próximo sábado é um culto destinado ao evangelismo, então vocês podem convidar alguém para trazer, e quem for ministrar aqui será uma mensagem direcionada para esse fim, evangelismo. Deus te abençoe e até amanhã. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Ó Deus, está o meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça